Meu nome é Maria Lima e é um enorme prazer estar falando com você aqui na Rádio Web Alemão. A Rádio Web Alemão é uma rádio ambiental que faz parte da parceria estabelecida entre o Centro Universitário Augusto Mota, a Uniswan, e a organização não governamental Espaço Democrático da União, Convivência, Aprendizagem e Prevenção, a EDUCAP. Hoje nós vamos falar acerca de um tema muito importante e bastante atual relacionado ao meio ambiente, que é o aquecimento global. Esse assunto é de fundamental importância para a manutenção da vida de todos os seres que habitam no planeta Terra. Esse tema vai dando origem a diversos filmes e documentários, e vem sendo objeto de estudos e notícias em todo o mundo. Se quisermos enfrentá-lo, vamos ter que atacar suas bases, e para isso precisamos conhecê-lo muito bem. No programa de hoje, vamos mostrar as causas do aquecimento global e como combatê-lo. Quando falamos em aquecimento global, é fácil deduzir que queremos dizer que a temperatura do planeta está aquecendo, que ela é mais alta do que o normal. Você pode pensar, e então, qual é o mal disso? O que acontece é que a Terra, assim como o ser humano, possui uma temperatura média de 15 graus Celsius, que deve ser mantida fixa para que consigamos viver. Assim como nós usamos roupas e cobertores para manter nossa temperatura, o planeta Terra apresenta um mecanismo específico, chamado efeito estufa. E como funciona o efeito estufa? Acontece assim: quando os raios solares chegam até o planeta, eles aquecem a Terra. E enquanto uma parte é liberada, a outra fica retida pela ação dos gases de efeito estufa, deixando-o aquecido por mais tempo. Mas, no aquecimento global, ocorre o aumento da quantidade dos gases de efeito estufa na atmosfera. Isso faz com que os raios solares, que antes se dissipavam, agora fiquem presos e aqueçam o planeta demais. Se antes podíamos associar o efeito estufa a um lençol cobrindo a Terra, no aquecimento global é como se estivéssemos um cobertor por cima do planeta Terra. Então quer dizer que a origem do aquecimento global resulta da ação dos gases de efeito estufa? É isso mesmo. E esses gases estão por todo lado, nos fertilizantes mais usados na agricultura, nas geladeiras, nos extintores de incêndio e etc. Mas o principal desses gases é o que é liberado pela queima de carvão e do petróleo em excesso. O aumento do consumo de carvão aconteceu durante o século XVIII, com a criação da máquina a vapor. Era o início da Revolução Industrial, em que abandonamos a vida rural e a produção artesanal para morar nas grandes cidades e trabalhar em indústrias cada vez maiores. Logo a seguir, surgiu o petróleo, outra fonte de energia rica em carbono, que foi ganhando popularidade, especialmente a partir do momento em que cada família podia ter um carro na porta de sua casa. Você já imaginou como seria a sua vida sem carro ou ônibus? Pois é, seria difícil, né? Ficamos tão dependentes que é difícil imaginar a nossa sociedade sem eles. Depois da Revolução Industrial, o crescimento econômico dos países industrializados também aumentou a qualidade de vida da população, o que resultou numa explosão demográfica sem precedentes. A necessidade de alimentar cada vez mais pessoas no mundo fez com que tivéssemos que encontrar modos de produzir alimentos em larga escala. Para conseguir esses objetivos, começamos a usar mais intensamente as máquinas, tratores e grandes quantidades de fertilizantes, que aumentaram a produção, mas também aumentou a quantidade de óxido nitroso na atmosfera. Foi também necessário produzir mais carne, mas carne é sinônimo de mais gado e, por sua vez, é sinônimo de mais poluição. Como a emissão de gases de efeito estufa não param de subir, o crescimento global vai crescendo e ganhando força. A sua principal consequência é aquecer a Terra ao longo 2 anos.
e que promete deixar o nosso planeta 0,5 graus Celsius mais quente até 2030. Pode parecer pouco, mas isso pode mudar completamente a dinâmica da vida como conhecemos. Com o planeta mais quente, podemos imaginar algumas mudanças no clima. Inclusive, já começamos a perceber que as coisas estão mudando. As calotas polares, por exemplo, estão derretendo em ritmo acelerado. E o aumento do nível do mar pode causar a submersão das cidades litorâneas, forçando a migração de pessoas e prejudicando a sobrevivência de animais, como o pinguim, a baleia orca e a baleia franca. Também já é possível perceber um aumento de fenômenos, como chuvas fortes em algumas regiões e longos períodos de seca em outros, além de verões e invernos muito mais rigorosos. Outra consequência do aquecimento global é a destruição de paisagens, de áreas férteis, o que pode afetar até mesmo a produção de alimentos para os animais e para o ser humano, em qualquer parte do mundo. Para combater o aquecimento global, diferentes países têm refletido sobre a emissão de gases de efeito estufa. E já foram firmados vários acordos internacionais, como a Agenda 2030, que tem como objetivo a redução das emissões de gases poluentes. A Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingir em 2030 um mundo melhor para todos os povos e nações. A Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova York em setembro de 2015, com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu 17 objetivos para a conservação do planeta. Esta é uma agenda de alcance e significado sem precedentes. Ela é aceita por muitos países e é aplicável a todos, levando em conta diferentes realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento e respeitando as políticas e prioridades nacionais. Entre os principais objetivos delas estão promover o desenvolvimento sustentável, auxiliar os países em desenvolvimento a cumprir suas metas de redução de emissões de gases poluentes através de investimentos dos países desenvolvidos. E, por fim, o mais importante, zerar o aumento da quantidade de gases emitidos. Mas nem tudo são más notícias. As energias renováveis estão mais acessíveis. Os investimentos em energia eólica e solar são crescentes. E muitas coisas que antes eram feitas de plástico começam a ser substituídas por outros materiais, como bambu, papelão, silicone. No entanto, o combate exige muito mais. Além dos acordos internacionais, cada um de nós tem que fazer a sua parte. E para nós, o plano é diminuir o consumo de plásticos, evitar desperdiçar recursos como água e energia, utilizar menos o carro, dando preferência ao transporte público. Será que estamos no caminho certo para derrotar o aquecimento global? Só saberemos com o passar do tempo. Terminamos o programa por aqui. Agradeço a sua atenção. E continuem acompanhando os nossos encontros, em que vamos tratar de questões ambientais relativas à sustentabilidade do planeta. Até a próxima!